Eu queria colocar você bem situado no contexto do que nós vamos estudar hoje, porque a carta aos Romanos é uma sequência. Se você não estiver inteirado de toda a sequência da carta, você pode perder a linha de raciocínio. Irmãos, desde o versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, até o versículo 20 do capítulo 3, Paulo está querendo mostrar uma coisa. O que é que Paulo quer mostrar? Está lá no versículo 23 do capítulo 3. Ele está querendo dizer o seguinte: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Correto? Então Paulo está querendo mostrar o seguinte: não há nenhum tipo de pretexto, não há nenhuma exceção. Tanto os gentios quanto os judeus estão condenados, estão debaixo da mesma realidade espiritual que é o pecado. Paulo está fazendo isso principalmente por causa dos judeus, porque os judeus, eles realmente, e eu já apresentei para vocês aqui as razões, os judeus realmente, eles defendiam a ideia de que eram salvos pelo cumprimento das obras da lei. A lei de Deus era impossível de ser cumprida. Ela nunca aperfeiçoou ninguém. A lei de Deus não trouxe salvação para ninguém. A lei de Deus condena, porque ela mostra o quão pecador eu sou. Esse é o objetivo da lei de Deus. Mas o judeu, ele de alguma maneira tentava provar que ele era um cumpridor da lei e por conta disso era justificado diante de Deus e era salvo. Paulo então quer mostrar para os judeus, ele já havia falado para os gentios, agora ele quer mostrar para os judeus que os judeus estão equivocados nessa sua percepção acerca da salvação. Paulo está, várias semanas, nós estamos estudando isso, ele está mostrando, ele está trabalhando, ele está escrevendo para provar para o judeu que, na verdade, o judeu está tendo uma confiança vã, que a confiança do judeu não levará à salvação, mas o levará à condenação. Semana passada, os versículos 21 a 31 do capítulo 3, Paulo insere, depois dessa quantidade, dessas sucessivas falas dele acerca da condenação dos judeus, Paulo insere agora uma nova realidade, que é a justificação pela fé. Queridos irmãos, se nós não compreendermos isso, a questão da justificação pela fé, corremos o risco de ter a nossa relação com Deus comprometida. Paulo quer mostrar isso para o judeu e ele diz, olha, nós somos justificados pela fé. A propiciação pelos nossos pecados é Cristo. Ele quer dizer que tanto para o gentio quanto para o judeu, só existe uma sentença, a condenação. O gentio é condenado sem a lei de Moisés, embora ele seja condenado com a lei da consciência, porque existe dentro de cada ser humano tem, da parte de Deus, uma consciência do que é certo e do que é errado. Existe uma lei da consciência implementada em todo ser humano. Até mesmo um indígena, que está numa tribo indígena bem isolada da sociedade, um indígena tem noção do que é certo e do que é errado. Existe essa lei implementada no coração de todos os humanos. Os gentios são condenados por causa dessa lei. E o judeu, ele é condenado com a lei. Por quê? Porque ele diz obedecer à lei, mas na verdade não obedece. Ele conhece a lei, mas ele não pratica a lei. Ele não é um praticante da lei. Então ambos, judeus e gentios, estão condenados. Existe uma alternativa.
qual é essa alternativa? Jesus Cristo, que é a solução de Deus para resolver o problema do pecado do gentio e para resolver o problema do pecado do judeu. Agora, no capítulo 4, preste atenção no que eu vou falar. Paulo vai provar isso pelas Escrituras. Ele apresentou o seu argumento, mas agora ele vai provar isso pelas Escrituras. E ele vai usar, para ilustrar aquilo que ele havia dito, lá no capítulo 3, de 21 a 31, a figura mais emblemática do judaísmo. Qual é? Abraão. É o personagem principal da fé judaica. Abraão. Paulo vai mostrar, porque a questão de Paulo é a seguinte: se ele conseguir convencer os judeus de que Abraão, o patriarca, o progenitor da nação judaica, foi justificado pela fé e não pelas obras, ele entende que ele vai conseguir conquistar o maior número possível de judeus para Cristo, porque esse é o objetivo de Paulo. Paulo quer apresentar Cristo para os judeus. Lembre-se que ele está escrevendo para os romanos, mostrando aos romanos qual era o evangelho no qual ele cria. Então ele quer conquistar a maior quantidade de judeus, porque em Roma havia uma grande comunidade de judeus. E ele quer conquistar esses judeus para Cristo. E ele sabe que esses judeus têm como elemento, como personagem principal, Abraão. Então Paulo agora, para convencer os judeus, ele vai lançar mão das Escrituras. Ele vai pegar a Bíblia e ele vai provar pela Bíblia que Abraão, o pai da nação judaica, não foi justificado pelas obras como os judeus acreditavam. Ele foi justificado pela fé. Então veja só o que Paulo vai dizer aqui, logo nos versículos 1 e 2. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, ou seja, ele tem do que contar vantagem, mas não diante de Deus. Por quê? Olha só, versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Olha só, Paulo lançando mão da Escritura. Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Escute, o fanatismo do judeu em torno da lei era algo tão grande, os judeus eram tão fanáticos em relação à lei, eles apelavam tanto para a lei, que eles defendiam, eles diziam, eles batiam na tecla de que Abraão foi justificado pela lei. Mas que lei? Na verdade, a lei foi dada 400 anos depois. Que lei? O judeu dizia o seguinte: Abraão, ele obedeceu à lei por antecipação. Para provar isso, o judeu lançava mão de dois textos em Gênesis. Gênesis 17, quando Abraão é circuncidado, e Gênesis 22, quando Abraão oferece a sua oferta, aquele carneirinho que ficou enroscado pelos chifres, quando ele foi sacrificar Isaque, ele pegou aquele carneirinho e ofereceu no lugar de Isaque. Então, para um judeu, Gênesis 17 e Gênesis 22 era a prova de que Abraão havia obedecido à lei por antecipação. Aí Paulo quer dizer o seguinte: absolutamente. Porque lá em Gênesis 15, é o que está no versículo 3, Paulo está citando Gênesis 15. A Bíblia diz: creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Escute, irmão, Paulo está lançando mão aqui, ele era muito inteligente, muito preparado, ele está lançando mão, todos nós sabemos que Paulo foi aluno de quem? Gamaliel. Gamaliel era de uma escola rabínica muito famosa, naquela época, no primeiro século, que era a escola de Hilel. Esse Hilel, ele tinha sete regras de interpretação da Bíblia.
Paulo aqui vai lançar mão de duas dessas regras. Quais são as regras? A primeira regra: aquilo que se aplica a um caso menos importante, certamente se aplica a um caso mais importante. É a primeira regra. Então aqui, na visão do judeu, qual era o caso menos importante? Gênesis 15. Quando a palavra de Deus diz, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Qual era o caso mais importante? Gênesis 17, que era a circuncisão, e Gênesis 22, que era o sacrifício de Abraão. O rabino Hillel dizia o seguinte: se algo pode ser aplicado na questão menos importante, também pode ser aplicado na questão mais importante. Olha a inteligência de Paulo. A outra regra de interpretação de Paulo era a seguinte: quando as mesmas palavras são aplicadas a dois casos distintos, no caso, Gênesis 15, e depois, lá na frente, o Salmo 32, eu vou falar disso daqui a pouco, segue-se que as mesmas considerações se aplicam a ambos. O que Paulo quer dizer? Paulo quer mostrar o seguinte: vocês aí estão dizendo que Abraão foi justificado porque ele cumpriu a lei por antecipação. Vocês estão enganados. Porque lá em Gênesis 15, Deus justificou Abraão não por causa de alguma obra da lei. Deus justificou Abraão por causa da fé. Meus queridos, quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis 12, Abraão, sai da sua terra, que era Ur dos Caldeus, que ficava na Mesopotâmia. Sai da sua terra, vem para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão tinha 75 anos de idade. Abraão sai daquela terra, começa a peregrinar, vai para o Egito, volta para Canaã, ele fica peregrinando, o tempo está passando, Sarai era estéril. Nós estamos falando de uma época onde não havia nenhum tipo de recurso tecnológico para a medicina, ela era estéril. E outra coisa, ela já estava passando da menopausa. As impossibilidades daquela mulher engravidar só aumentavam. E nada de Deus cumprir a sua promessa. Deus havia dito, eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. E o tempo foi passando. E nada de Deus cumprir a sua promessa, nada de Sara engravidar. Aí Abraão tenta dar uma ajudinha para Deus. O que ele faz? Ele vai e tem um filho com a serva, com Agar, que até hoje dá dor de cabeça para o mundo, é ou não é? Então, ele tentou ajudar Deus, mas não era com Agar, era com Sarai que Deus havia dito que Abraão teria um filho. Mas como? O tempo está passando, eu estou ficando velho. Abraão tinha 75 anos, ele já estava praticamente beirando os 100 anos, e nada de Deus cumprir a sua promessa, nada de Deus cumprir. Quando foi em Gênesis 15, Deus apareceu para Abraão e reiterou a sua promessa. Aí Abraão quis saber, Senhor Deus, o Senhor está dizendo aí que eu vou ser pai de uma grande nação, que eu vou herdar essa terra, mas como? Eu não tenho herdeiro. O herdeiro na minha casa é o Damasceno Eliezer. Eu não tenho herdeiro. Como é que eu vou herdar essa terra? Como é que eu serei pai de uma grande nação se eu não tenho herdeiro? Então eu vou entregar tudo que eu tenho para o Damasceno Eliezer. Aí Deus disse para ele, Eliezer não será o teu herdeiro. O teu herdeiro será um saído das suas entranhas. Eu vou te dar um filho, Abraão. Aí, Gênesis 15, a palavra de Deus diz, creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão creu contra todas as impossibilidades, não importava se ele estava já avançado em idade, se Sarai também já estava naquele período dificílimo, onde todas as impossibilidades para engravidar já estavam notórias. Ele creu, e foi isso que trouxe justiça para Abraão. Então Paulo está mostrando para o judeu que Abraão foi justificado pela fé, não com as obras da lei, como os judeus diziam. Ele está aplicando a regra de Hillel, o caso menos importante se aplica no caso mais importante.
É isso que Paulo está dizendo aqui acerca de Abraão. Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Aí versículo 4, Paulo diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se Abraão tivesse sido justificado, se a justificação fosse por conta das obras, na verdade Deus se tornaria devedor de Abraão. E Deus não deve nada a ninguém. Queridos, eu vejo como uma maneira muito corajosa, uma forma muito corajosa, é muita coragem para algumas pessoas dizerem, como eu já ouvi com esses ouvidos, que se você fizer um sacrifício de fé na igreja, e sacrifício de fé, para muitos, sempre tem a ver com dinheiro. Se você fizer um sacrifício de fé na igreja, eu já ouvi um preletor, um pastor pregar isso de púlpito. Ele disse: Deus é obrigado a te abençoar. Eu já ouvi gente dizer isso. Eu acho muita coragem, muita coragem. Veja só o que a Bíblia vai nos dizer aqui, em Romanos, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 34. Veja só: pois, quem compreendeu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então observe que Paulo está dizendo, é impossível Deus dever alguma coisa para alguém. Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, Deus estava imputando a justiça nele, não segundo a fé, mas segundo a dívida que o próprio Deus teria para com Abraão, por ele ter obedecido às obras, por ele ter feito obras, por ele ter tido essa iniciativa de cumprir a lei por antecipação, como os judeus diziam. Paulo está julgando isso por terra. Paulo está dizendo não. Abraão foi justificado não pelas obras da lei, mas ele foi justificado pela fé. Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Aí Paulo continua e ele vai citar, versículo 5, mas aquele que não pratica, ou seja, não pratica obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Foi o que aconteceu com Abraão. Aí Paulo diz lá no versículo 6, olha só o que Paulo vai fazer agora. Paulo vai lançar mão de outro personagem importantíssimo para o judaísmo, Davi. Ele vai lançar mão de um dos salmos de Davi para provar ainda mais enfaticamente o que ele havia dito lá de Gênesis capítulo 15. Ele vai dizer assim, versículo 6, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está lançando mão de uma história. Vocês sabem, eu não vou entrar em pormenores, mas vocês sabem que Davi aprontou, e aprontou muito. Ele primeiro cobiça uma mulher casada, que era Batseba. Era rei, chamou Batseba, se deitou com ela. Ela engravida. Ele então tenta camuflar o seu erro, manda chamar Urias lá do exército e libera Urias para que Urias fosse ver sua esposa. Urias não faz isso. Davi, então, manda uma carta para Joabe, dizendo o seguinte, coloca Urias no lugar onde a batalha estiver mais violenta para que ele morra. Joabe pega, coloca Urias naquele momento, naquele local mais difícil, e Urias morre. Joabe manda, então, um recado para Davi. Davi, então, sabendo que Urias havia morrido, ele pega Batseba, leva para o palácio, se casa com ela, resolvido o problema. Só que não. Se nós fôssemos levar em consideração a imputação da justiça segundo as obras, eu pergunto para vocês, o que é que Davi merecia? Punição, condenação. Mas a Bíblia diz que Natã foi até Davi, contou uma parábola. Quando Davi ficou todo nervoso por conta daquilo que Natã tinha contado, ele disse, esse homem é você, Davi. Davi então se arrepende e a Bíblia diz uma coisa maravilhosa.
A Bíblia diz que o Senhor também perdoou o teu pecado. Se a justiça de Deus fosse imputada segundo as obras, e o judeu diz que Abraão foi justificado pelas obras, porque ele circuncidou a si e a todos os homens da sua casa, e depois ele sacrificou uma ovelha no lugar de Isaque, cumprindo a lei por antecipação, o judeu também tinha que reconhecer que Davi não merecia o perdão de Deus, merecia a justiça de Deus sendo condenado. Mas aqui Paulo está mostrando o seguinte: essa regra da imputação da justiça pela fé vale tanto para um quanto para outro. Davi, ele teve tanta consciência de que o perdão de Deus estava sobre ele, e ele considerou isso uma coisa tão extraordinária, tão bem-aventurada, que ele escreve 2 salmos para falar disso. O Salmo 51, onde ele fala do seu pecado: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E ele fala, Salmo 51, e fala no Salmo 32. O que é que Davi fala? Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. É o texto que Paulo está lançando mão aqui, a partir do versículo de número 6. Ou seja, Paulo está dizendo que tanto Abraão, que supostamente havia cumprido a lei por antecipação, quanto Davi, que havia transgredido a lei, ambos foram justificados pela fé, e não pelas obras da lei. Cá entre nós, irmãos, cá entre nós, igreja do Senhor, se a nossa justificação dependesse de nós e daquilo que fazemos, qual a sentença você daria para si mesmo? Eu bateria o martelo e diria com todas as letras: condenado. Mas graças a Deus eu não sou. Sabe por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo pela fé. E a justiça de Deus, veja só, não confunda as coisas. Deus não torna, Ele não torna você justo por causa de Jesus. Ele declara você justo por causa de Jesus. A justiça de Deus é declarativa. Ele pega a justiça de Cristo e coloca sobre você. Isso é a justificação pela fé. Então, resumindo, para encerrar e eu partir para as aplicações, Paulo está dizendo o seguinte: eu vou provar para vocês biblicamente o que eu disse lá nos versículos 21 a 31. Eu quero provar para vocês. Olha o caso de Abraão. Vocês ficam aí ensinando que Abraão cumpriu a lei por antecipação, por causa de Gênesis 17 e Gênesis 22, mas vocês se esquecem de Gênesis 15? Vamos aplicar aqui a regrinha de interpretação de Hillel para vocês verem. Gênesis 15 diz que creu Abraão em Deus 400 anos antes de existir a lei. Quando Abraão, ele circuncida a sua casa, e quando Abraão oferece aquele sacrifício no lugar de Isaque, ele já havia sido declarado justo pelo Senhor, por causa da fé, porque ele creu, mesmo com a demora, mesmo diante do fato de que Deus ainda não havia cumprido sua promessa. Ele ainda não tinha um filho, mas mesmo assim ele creu. E isto foi o resultado da imputação da justiça em Abraão. Está aqui uma resposta para muitas perguntas que às vezes as pessoas nos fazem. Pastor, se a salvação é só por meio de Cristo, como fica então o Antigo Testamento? Está aí a resposta. O Antigo Testamento, todos que foram justificados no Antigo Testamento, foram justificados pela fé. Pela fé em quê? Nas promessas. Principalmente na promessa maior, que era a vinda do Filho de Deus. Esse foi o elemento que justificou todos os grandes homens e mulheres no Antigo Testamento. Este era o elemento que Paulo defendia agora, no capítulo 4 de Romanos, e que também nos justifica, a fé. Então eu quero aprender com você aqui algumas lições, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Eu queria aprender com vocês, para que nós possamos sair daqui nessa manhã
com alguma coisa para a gente colocar em prática dentro desse texto de Romanos 4, de 1 a 8. A primeira coisa que eu aprendo, a força de nossos argumentos está na palavra de Deus. Você quer convencer alguém? Use a palavra de Deus. Não use argumentos pessoais. Não fique tentando convencer as pessoas usando argumentos lógicos. Use a palavra de Deus. Foi o que Paulo fez aqui. Paulo fala sobre a justificação pela fé, agora ele vai usar as escrituras para provar o que ele está dizendo. Talvez esse seja um grande problema nosso. Tentar convencer as pessoas sem a Bíblia. Eu preciso convencer as pessoas na Bíblia. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Ela é a força maior. Ela é o recurso que eu tenho para convencer as pessoas. Não há convencimento do pecado sem a utilização das Escrituras. É o que Paulo faz aqui. Segundo argumento que eu aprendo aqui, segunda lição, Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Deus não é devedor de ninguém. Tem uma frase de Marvin Pate, veja só a frase de Marvin Pate, que eu tirei do comentário expositivo de Romanos, página 96. Ele diz o seguinte: em outras palavras, ninguém é capaz de ter uma vida suficientemente exemplar a ponto de sujeitar Deus à obrigação de salvá-lo. Nem Abraão, nem Davi, nem Paulo, nem ninguém mais. Você é salvo. Você não é salvo pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você. Cristo é o responsável pela nossa salvação. Tudo aquilo que nós apresentamos ao Senhor como parte do nosso culto, como parte da nossa oferta, tudo que você faz porque você já alcançou o maior galardão possível, que é a salvação. As obras, elas são produto da nossa salvação e não a causa delas. Deus não deve nada a ninguém. Deus há de julgar aqueles que estão ensinando isso por aí, que estão dizendo que Deus é obrigado a te abençoar. Se você for fiel, Deus é obrigado a te abençoar. Você é obrigado a ser fiel, porque Deus te abençoou. Fidelidade, irmãos, é um compromisso meu, porque Deus é fiel. E a Bíblia diz outra coisa: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então ninguém deve nada a ninguém. É isso que Paulo quer dizer aqui para os judeus. Deus não deve nada para vocês, Deus não devia nada para Abraão, porque Abraão não foi justificado pelas obras da lei, ele foi justificado pela fé. A outra aplicação que eu quero é essa. Fé, irmão, não é obra. O judeu achava que a fé de Abraão era uma obra que ele praticava para que pudesse ser justificado. Não, fé não é obra. Fé é crer, é receber a promessa de Deus em Cristo para nós. Eu creio que eu sou salvo por intermédio de Jesus Cristo. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, porque Cristo me salvou. Cristo colocou o meu nome lá. Isso é fé, e fé não é obra. E a última lição que eu quero aprender com você, escute, com exceção da rejeição de Cristo, não há pecado que Deus não possa perdoar em Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí eu encerro, eu estou em tempo ainda. Eu não sei quantos aqui viram esses filmes que eu vou falar o nome aqui. Eu vi 2, um eu não vi. O Silêncio dos Inocentes, Onde os Fracos Não Têm Vez, e Batman, Cavaleiro das Trevas. Por que vocês estão rindo? Eu também vejo filmes. Quem viu O Silêncio dos Inocentes aqui? Algumas pessoas. Onde os Fracos Não Têm Vez, quem já viu? E Batman, Cavaleiro das Trevas? Eu achei que ia ser mais gente. Vamos lá. O Silêncio dos Inocentes, Hannibal Lecter, um canibal, é isso mesmo? Um homem que matava para devorar suas vítimas.
Hannibal Lecter. Onde os fracos não têm vez. Javier Bardem, um psicopata que saía matando todo mundo, lembra disso? E Batman Cavaleiro das Trevas. Quem é o personagem principal de Batman Cavaleiro das Trevas? O Coringa. Que até faleceu, né? O Heath Ledger. Faleceu algum tempo atrás. O Coringa, ele rouba a atenção para ele, né? Um homem doente, insano, que causava destruição por onde passasse. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual desses três você levaria para o céu? Deixa eu chegar lá, irmã. Não, falando sério, tira Cristo da cena. Você levaria algum desses para o céu? Difícil, não é, gente? Mas é interessante que Jesus Cristo, se caso esses personagens, embora vocês sabem que isso são caricaturas da realidade. São caricaturas da realidade, porque os coringas estão por aí, os Aníbals estão por aí, são caricaturas da realidade. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo salva Aníbal, ele salva Coringa, ele salva o Javier Bardem. Por quê, irmãos? Porque isso é graça. Isso é graça. Não é merecimento, está vendo? Se for olhar pelo merecimento, será que nós somos diferentes do Hannibal Lecter? Só porque eu não saio por aí comendo a carne das pessoas? Será que diante de Deus tem isso? Não, esse é mais grave, esse aqui é muito pior, esse é muito pior. Não, diante de Deus, todos nós temos propensão para nos tornarmos um Hitler, para nos tornarmos um Hannibal Lecter, para nos tornarmos um Coringa, porque o que manda nessa parte é a carne. Agora, por que nós não somos? Por causa da graça de Deus, que perdoou o nosso pecado. Porque diante de Deus não tem pecadinho ou pecadão, diante de Deus tem pecadores. E pecadores vão para o inferno, se não for a graça de Deus. Não é por merecimento. Isso fecha a questão com Paulo. Não é, gente. Não é porque Abraão circuncidou. Não é porque Abraão ofereceu um sacrifício no lugar de seu filho e esses preceitos estariam na lei 400 anos depois. Não é. Olha Davi para vocês verem. Olha o que Davi fez. E tanto Davi quanto Abraão foram justificados. Assim como o Alex é justificado. Assim como a irmã Magna é justificada. Assim como a Márcia é justificada. Assim como o Juninho. Assim como a Natália. Assim como a Graziele. Como o Rony. Como a Evelyn. Com o Osman. Com o Evandro. Nós somos justificados pela fé. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude no entendimento dessa questão tão importante. Vamos agradecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia Ele entrou na nossa história e Ele nos salvou. Semana que vem nós vamos continuar, porque nesse capítulo 4 há coisas preciosas para nós. Eu quero orar com vocês. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por Paulo, pela compreensão que ele teve da graça, pela compreensão que ele teve da justificação pela fé. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, fale ao nosso coração, nos ajudando a entender, nos ajudando a compreender cada dia mais o significado da justificação pela fé. Ó Deus, obrigado por isso. Não é pelo que fazemos, não é pelo nosso merecimento, porque se fosse por aquilo que merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui agora. Estamos aqui agora por causa da sua graça. E nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, aceita a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém.